Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus sejam multiplicados sobre a sua vida. Que bom reencontrá-los aqui no canal da Igreja Batista da Redenção de Belo Horizonte para refletirmos juntos na série de mensagens que considera a temática do fruto do Espírito. Ao usar a expressão fruto do Espírito, o apóstolo Paulo faz uma analogia, uma comparação entre os deliciosos frutos produzidos por uma árvore, uma jabuticabeira, por exemplo, e as virtudes ou qualidades que um cristão, um discípulo de Jesus, deve produzir. Assim como uma árvore produz frutos, o Espírito Santo produz nos seguidores de Jesus as virtudes ou as qualidades que caracterizam um cristão. Essa analogia é significativa, é poderosa, porque destaca a importância da obra do Espírito Santo na vida do cristão. É o Espírito Santo quem nos capacita a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Ele é quem nos dá o poder para vencer o pecado e quem gera as qualidades de Cristo em nós. Hoje consideraremos um dos aspectos do fruto do Espírito, a virtude ou a qualidade da bondade. Deus é bom, é bondoso. Jesus Cristo, nosso mestre, é modelo de bondade, de alguém que andou por toda parte fazendo bem. E o Espírito Santo atua em nós para desenvolver a bondade em cada seguidor de Jesus. Vamos considerar 3 questões que vão nos ajudar a compreender e a praticar a virtude da bondade. A primeira questão: o que significa bondade? Consultando os dicionários, verificamos que bondade significa a inclinação para fazer o bem, a qualidade da pessoa que é boa, generosa, os atos ou ações de quem é generoso, benigno, benevolente. O termo grego original tem o significado de fazer o bem, fazer algo que beneficie os outros, ser uma pessoa que ajuda, que faz alguma coisa boa para os outros, para beneficiar os outros, mostrar misericórdia, mostrar compaixão. A ênfase vai para além da qualidade do caráter. O acento está no comportamento bondoso, nos atos de bondade, nas ações bondosas. Bondade é agir para suprir necessidades, é a disposição que se traduz em fazer o bem a todos sempre que possível, investindo atenção, tempo, energia, recursos para outras pessoas. Tendo este conceito de bondade como referência, vamos considerar uma segunda questão: quais os exemplos bíblicos de bondade? O maior exemplo bíblico de bondade é o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, que conviveu muito próximo de Jesus, sintetiza a vida e a obra de Jesus nos seguintes termos: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. E ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Os atos de bondade de Jesus incluem perdão dos pecados, atenção aos aflitos, curas de enfermos e alimentação de necessitados. Lembram-se de como Jesus acolheu aquela mulher surpreendida em adultério, livrando-a dos seus acusadores, perdoando-a e reorientando-a? Lembram-se de como Jesus percebeu a fome da multidão, mais de uma vez, e bondosamente supriu a sua necessidade alimentar? A Bíblia está repleta de histórias que exemplificam a bondade. É como se as Escrituras fossem um álbum cheio de fotos que ilustram a bondade que Deus deseja desenvolver no coração dos que nele confiam.
José de Arimateia, por exemplo, foi um líder religioso em Israel, membro do Senado dos judeus. Ele se opôs à condenação de Jesus. Ele é uma pessoa que a Escritura designa como sendo um homem bom. Depois que Jesus foi morto, ele teve a coragem de ir ao governador romano da época e solicitar autorização para sepultar o corpo de Jesus. Ele retirou o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o em lençóis e depois cedeu um túmulo novo, num jardim, para que o corpo de Jesus ali fosse sepultado. Outro personagem bíblico chamado de homem bom é Barnabé. A bondade de Barnabé se manifestou em diversas ocasiões. Durante um período em que havia muitos pobres e necessitados em Jerusalém, Barnabé decidiu vender uma propriedade e doar todo o dinheiro para ajudar os mais carentes da comunidade. Muitos dos primeiros cristãos vendiam suas propriedades e distribuíam o dinheiro aos pobres. Depois, noutra ocasião, Barnabé foi muito bondoso, dispondo-se a mudar para a cidade de Antioquia e ajudar os seguidores de Jesus daquela localidade, que não eram judeus, auxiliando-os na formação de novos discípulos. Foi nessa ocasião também que Barnabé acolheu Paulo como seu colaborador, dando-lhe uma nova oportunidade para servir a igreja. Em ambos os casos, tanto de Barnabé como de José de Arimateia, observamos como bondade se expressa, se traduz em generosidade, doação de si mesmo, doação de bens, doação de serviço ao próximo. Todos conhecemos a história que Jesus contou sobre o chamado bom samaritano, aquele que acudiu um sujeito que havia sido assaltado durante uma viagem. Como aquele homem parou o seu caminho, a sua trajetória, tratou as feridas, cedeu a montaria, colocou o ferido numa hospedagem, pagou as despesas, tudo isso de maneira bondosa para com um estranho que precisava de socorro. Jesus ensinou que esse samaritano foi um exemplo de amor ao próximo, de bondade. Há muitas outras histórias de bondade na Bíblia, como a história de José do Egito, a história de Ruth, aquela senhora que se dispôs a ficar com a sua sogra e cuidar dela num tempo também de fome, muita dificuldade em Israel. E também há muitas outras narrativas inspiradoras. Quando somos bondosos, estamos refletindo o amor de Deus para o mundo. A Escritura enfatiza dezenas de vezes que Deus é bom, bondoso, benigno, que Ele ouve e acolhe com simpatia as nossas súplicas e age sempre para fazer o bem. Os cristãos são chamados a seguir o exemplo de Deus e de Jesus Cristo. Somos chamados a ser bondosos, misericordiosos e compassivos. Devemos demonstrar a bondade aos outros, independente de quem eles sejam ou o que eles tenham feito. Isso nos leva a uma terceira questão. Quais os efeitos da bondade? A bondade é uma qualidade que promove o bem-estar dos outros e da sociedade como um todo. No contexto da carta de Paulo aos Gálatas, há duas facetas da aplicação da bondade. Há o que podemos chamar de aspecto negativo, que consiste em não deixar o mal prevalecer. Paulo escreve assim: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, cuidando para não se destruírem mutuamente. Ele também afirma: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se por um lado
não devemos dar lugar à maldade no coração e no nosso comportamento, positivamente, devemos nos deixar ser regidos pela bondade que o Espírito Santo infunde e quer desenvolver através de nós. Paulo escreve assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês deverão restaurá-lo com mansidão. Paulo também ensina: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E por fim, o apóstolo enfatiza diversas vezes, por toda a sua carta: não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aliás, nos escritos do Novo Testamento, há dezenas de instruções exortando os cristãos a fazerem o bem. E qual é o efeito, qual é o resultado, o produto que a bondade gera? A bondade tem efeitos positivos tanto para as pessoas que a praticam, quanto para as que a recebem. A bondade aumenta o bem-estar físico e mental, pois quem a pratica tende a ser mais feliz, saudável, ter uma vida longa. A bondade pode reduzir o estresse e a ansiedade, pois nos conecta com os outros e nos faz sentir bem conosco mesmo. A bondade pode ajudar a fortalecer as relações sociais, pois nos torna mais atraentes para com os outros e nos ajuda a criar conexões mais profundas. A bondade pode ajudar a aumentar a autoestima e nos dar um senso de propósito. Além disso, a bondade pode ter efeitos positivos também em nível social, para a sociedade como um todo. Ela pode contribuir para a criação de um mundo mais justo, mais compassivo, mais amoroso, reduzindo a violência, melhorando a qualidade de vida e diminuindo a desigualdade. A bondade é uma qualidade que todos podem praticar. Ela é uma força poderosa que pode fazer diferença no mundo. Cito alguns exemplos de atos de bondade. Doar dinheiro ou bens para uma instituição de caridade confiável. Ajudar um vizinho idoso com as suas tarefas. Oferecer um ombro amigo para alguém que está passando por um momento difícil. Perdoar alguém que tenha te machucado a você. Ser gentil e atencioso com os outros. A bondade é uma qualidade que faz diferença no mundo, na história de vida das pessoas. Ser bondoso é uma escolha que fazemos diversas vezes ao dia. Aqui estão mais algumas dicas para ser bondoso. Comece com pequenas coisas, como abrir a porta para alguém ou deixar alguém passar na sua frente, na fila. Seja intencional em ser gentil e compassivo com os outros. Seja atencioso com os outros. Um sorriso, uma palavra gentil, podem fazer a diferença no dia de alguém. Seja voluntário e doe seu tempo e energia para uma boa causa, uma causa na qual você acredita. A bondade começa com você. Ao praticar a bondade em suas próprias ações, palavras e pensamentos, você pode inspirar os outros a fazer o mesmo. Pense nisso
e deixe-se inspirar pelo Deus de toda bondade. Que o Senhor mesmo abençoe a sua vida e o seu coração. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.